quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo, hora após hora. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas 17. Glória a Deus. Quantos amam o Senhor Jesus? Eu creio que o Senhor está nos chamando, irmãos, para um lugar nele que nós não fomos ainda. Eu creio que nós precisamos de coragem, ousadia, firmeza, intrepidez para entrar nesse lugar. Quando eu digo esse lugar, eu não estou me referindo agora a nenhum passo de fé visível. Eu estou me referindo à sua comunhão com Deus, que vai produzir passos de fé visíveis. Mas Deus de verdade está nos sacudindo, nos atraindo como igreja para um lugar onde nós iremos morrer completamente para esse mundo. Não é que nós não vamos usufruir das coisas do mundo, mas nós vamos fazer o que Paulo disse em 1 Coríntios 7: os que usam do mundo como se não usassem. Quando Paulo diz os que são casados como se não fossem. É um tempo de nós de verdade mergulharmos, irmãos, e experimentarmos uma comunhão com Deus, como está descrito aqui no capítulo 17, versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos. O que eram os escândalos? Os escândalos eram armadilhas de guerra. Então tinha um exército de lá e outro exército de cá. E o exército de cá então preparava um buraco muito grande, enchia de pontas, tampava aquele buraco de maneira que ele ficava completamente camuflado, igual ao terreno. E aquele outro exército vinha com toda a violência contra o exército de cá. Só que eles não sabiam que em determinado momento todos iam cair nos escândalos, nos escândalos, iam ser perfurados, machucados. Então Deus não tem isso para nossas vidas. Deus não tem isso para as nossas vidas. Vou dizer novamente: Deus não tem isso para as nossas vidas. Mas se você não se entrelaçar com o Senhor, se você não fizer o que Jesus ensina aqui, melhor fora que esse homem pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Não, meu irmão, você não vai ser um lugar onde as pessoas vão tropeçar. Você vai ser um lugar onde as pessoas vão se firmar. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: quem andar com você vai ficar mais crente. E aí Jesus parece que muda de assunto. Jesus, ele era muito interessante. Ele falava de algo assim que enchia os nossos olhos, né? Puxa, eu vou mergulhar em águas profundas. Quantos querem mergulhar em águas profundas?
Todo mundo quer. Aí ele diz assim: então amarra uma pedra de moinho no seu pescoço, pula. Tenha um fator espiritual na sua vida que não te deixe subir a superfície nunca mais. Esse é o tema dessa palavra de hoje. Tenha um fator espiritual na sua vida que não te deixe subir a superfície nunca mais. Que você fique amarrado lá embaixo nas águas do Espírito Santo. Mas aí Jesus começa a falar de perdão. Verso 3: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, conversa com ele, acerta, senta vocês dois, conversem em amor, espírito de brandura, nunca num ar de acusação, de culpa, de condenação, mas chama em amor esse irmão para conversar. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia ele pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-me, estou arrependido, perdoa-lhe. E aí os discípulos disseram, então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Parece que Jesus ligou a fé mais alta que existe no fato de você nunca ser ofendido. Nós gostamos de pensar que a fé mais alta é aquele que tira o morto da sepultura, levanta o paralítico. Puxa, que fé! Não, para Deus a fé mais alta é aquela pessoa que jamais é ofendida, jamais é amargurada, jamais fica ressentida com ninguém. No coração dessa pessoa não há lugar para ódio, animosidade nenhuma, só o amor de Jesus. Aqui, irmão, Jesus está falando de coisas muito profundas. E ele diz assim: se teu irmão pecar, perdoa, 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 perdoa e perdoa. Foi tão forte o confronto que os apóstolos, eu acho que eles falaram isso aqui rindo: Senhor, aumenta-nos a fé. E aí eu vou parafrasear, é como se Jesus dissesse: se vocês conseguirem entrar no nível de relacionamento comigo a ponto de nunca mais subirem à superfície, vocês vão dizer à amoreira: ergue-te e transplanta-te para o mar, e ela vai obedecer vocês. Jesus, ele vincula a fé de nunca se ofender à fé de transplantar uma amoreira da terra para o mar. Eu declaro essa fé nas nossas vidas. Agora, você vai dar um sorriso para o seu irmão, põe a mão no ombro dele e fala assim: nunca se ofender é nunca, irmão. Fala para ele. É não se ofender com o marido, é não se ofender com a esposa, é não se ofender com o patrão, é não se ofender com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o pastor, com a pastora, é não se ofender com a tia, com o tio, com o primo, com a prima, é não se ofender com o governo. É não se ofender com a religião, com o sistema, é não se ofender com ninguém. Agora, note bem, olha para mim. Jesus aqui, ele não está exigindo algo que você não possa dar, porque antes de te desafiar a nunca se ofender, ele te deu o remédio. Ele disse assim para você: você não é obrigado a viver nesse lugar espiritual, mas se você conseguir amarrar uma pedra de moinho e se jogar no oceano do meu espírito, você vai conseguir.
Aí você vai de coração orar pelos seus inimigos. Aí você vai de coração dar a outra face. Aí do íntimo, porque meu irmão, andar a segunda milha por fora para Deus é a mesma coisa não fazer nada. Deus quer uma atitude do coração. Ah, eu cumprimentei muito bem fulano, eu abracei ela, e por dentro você matou. A faca ficou nas costas dela. Deus está olhando a atitude do seu íntimo. Para Deus você é o que você é por dentro. Para Deus você não é o que você aparenta. Para Deus você é o que você é por dentro. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Verso 6: respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Agora, querido, você tem que entender que uma amoreira não sobrevive plantada nas águas. Ela não é uma alga, ela não é um coral, ela precisa de terra para sugar os nutrientes. Mas aqui está dizendo que essa amoreira, ela vai viver fora do natural. Aqui está dizendo que essa amoreira vai viver fora do normal. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. Você quer andar com o Espírito Santo? Pessoas vão te chamar de louco. Pessoas vão pensar que você está louco, porque você faz escolhas desse lugar que você entrou no Espírito, que eles estão a quilômetros na superfície, longe de você. Você está nas profundezas. Existem peixes que não podem ser vistos na rasura, mas eles existem. Existem criaturas que não podem ser vistas na rasura, mas elas existem. E o Espírito Santo é capaz de pegar você e te levar nesse lugar e te mostrar: olha aqui, filho, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas eu preparei para você, é seu. Olha aí, filho, toma posse e revela isso no mundo espiritual, no mundo físico. Então, por um lado, eu tenho uma pedra me matando nas profundezas, e por outro lado, eu tenho uma amoreira plantada sobre as águas. Todos os dois quadros são a mesma pessoa, em diferentes situações. Uma está morrendo, a outra está frutificando, porque é da morte que vem a ressurreição. Tanto a pedra amarrada no seu pescoço, como a amoreira plantada no mar, são você. São a mesma pessoa, vivendo condições diferentes. Tem algo na sua vida morrendo, e o Senhor te diz: valorize isso, porque foi através da morte do meu filho que eu pude te dar o meu espírito. Foi através da morte do meu filho que eu pude te dar os dons que eu te dou hoje. Não despreze a morte, porque a morte do meu filho foi o único caminho para que você se tornasse meu filho, diz o Senhor. Agora, querido, preste atenção. Uma amoreira que foi transplantada da terra para o mar, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre si mesma. Isso foi a coisa mais poderosa que você ouviu nessa ministração. Então eu vou repetir, porque agora nós já estamos falando de uma ação prática de fé, amém? Uma amoreira
transplantada da terra para a água, ela não tem mais responsabilidade sobre si. Quem sustenta ela é Deus. Porque vem pensamentos assim: e se ela murchar? E se o fruto não vier? E se ela afundar? E se? Querido, eu não estou nem aí. Eu criei e fui transportado de um lugar para o outro. Deus cuida de mim. Aleluia. Sabe por que você está em crise com a falta de resultados do presente? Porque você ainda não foi grato o suficiente para enxergar o quanto Deus cuidou de você no passado. Vou repetir. Sabe por que você está em crise com a falta de resultados no presente? Porque você não abriu seus olhos ainda para ver como antes Deus cuidou de você. E Ele te diz: filho, eu não posso tratar com você. Filho, eu não posso mudar o seu caráter. Filho, eu não posso adestrar os seus dedos para a guerra. Essa terra não é a sua casa, filho. Sua casa é a Nova Jerusalém. Você ainda não chegou em casa. Pare de murmurar. Receba uma unção de paciência e deixa Deus te corrigir na fé. Mas aí vem os legalistas. Quero te dar uma palavra, meu irmão. O tempo dos legalistas passou nesse lugar. O tempo de Ismael ir embora chegou nesse lugar. Jesus não muda de assunto. Você tem que aprender a ler a Bíblia pelo Espírito. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Deixa eu te ajudar um pouco. Levanta a mão assim, à direita, bem alto. Fala assim: cada porção das Escrituras forma um quadro que me conduz a outro quadro, a outro quadro, a outro quadro, a outro quadro. E quando eu junto os quadros, eu tenho uma imagem. Ontem nós falamos aqui qual é a imagem. A imagem aqui, final, chama-se verdadeiros adoradores. Ontem nós falamos sobre isso. Vamos continuar, versículo 7. Qual de vós, tendo um servo, um escravo, alguém que vive debaixo de lei, de comando, de exigência, ocupado na lavoura, ou engordar o gado, que ele dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao escravo, porque este fez o que ele devia ter feito? Assim também vós, enquanto vocês não nascem de novo, vocês têm que cumprir a lei, e por mais que vocês cumpram tudo, vocês são servos inúteis. Verso 10: assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, direis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. Olha para mim. O Senhor está buscando muito mais do que a sua obediência. O Senhor está buscando a sua paixão. A sua gratidão. O Senhor está buscando muito mais do que alguém que reconhece comandos dele e segue na risca. O Senhor está buscando a sua espontaneidade.
Isso é encontrado na sequência do texto. Verso 11: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Eles ficaram de longe porque eles não sabiam realmente, de fato, quem era Jesus. Mas isso está acabando nesse lugar. Você não vai ficar de longe mais. Não importa o problema que você tenha, você não vai correr dele, você vai correr para ele. Você que está me vendo pela internet, não importa o problema que você tenha, não corra de Deus, corra para Deus. A resposta está nele. Mas eles ficaram de longe, lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: mostrai-vos aos sacerdotes. Porque é isso que um leproso deveria fazer segundo a lei. Agora levanta a sua mão e diga o mais forte que você puder. Deixa eu achar o texto. Achei. Diga assim: aconteceu. Não, mais forte, todos. Aconteceu que indo eles, colocando a palavra em ação, foram purificados. Romanos capítulo 11, olha para mim. Deus colocou tanto judeus como gentios debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todo mundo. Aqui tanto judeus como gentio foi curado. Isso fala do Deus da Bíblia, do Deus do Antigo Testamento, do Deus do Novo Testamento. Mas havia um grupo preso num dogma: nós temos que ir ao sacerdote. Eles já estavam curados, e ir ao sacerdote era para o sacerdote examinar se a lepra estava ou não estava. E ele já estava. Uau. Deus, glória a Deus, meu Deus. Eles olharam: não tem mais nada, não tem mais nada. Mas os filhos de Israel, os legalistas, foram para o sacerdote, mas o adorador voltou para dar glória a Deus. Cuidado, irmão, porque você pode estar obedecendo uma regra, e é exatamente essa regra que está te roubando de receber o frescor da presença de Deus na sua vida. Cuidado, que você é muito certinho. E eu não estou aqui pregando pecado, pelo amor de Deus. Discerna no espírito. Cuidado, que você é muito perfeccionista. Pronto, achei a palavra certa. Você é uma pessoa perfeccionista. Não, mas ele disse: vai para o sacerdote. Meu querido, a hora que aquele samaritano viu que estava curado, ele descobriu quem era o verdadeiro sacerdote. Aleluia! Ele descobriu. Aleluia! 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 Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles puderam dizer, pode dizer: mas peraí, se eu estou curado, ele é o sacerdote. O Senhor te diz: não vá para a religião, vá para Jesus. Não se prenda num sistema humano, seja escravo de Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecemos, pois, firmes, e jamais nos dobremos de novo a um jugo de escravidão. Irmão, Jesus te libertou. O Espírito Santo, para guiar você, sabe como ele faz? Ele não chega na Márcia, empurra ela, obriga ela. Ele diz assim: Márcia, filha, querida, aprovada, aceita, amada, assim, 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 assim. Vamos.
Dá a mão, Márcia, dá a mão aqui. Aí a Márcia pega a bolsa. Aí, vamos. Aí a Márcia vem. Se daqui até aqui a Márcia fala assim: não, peraí, Senhor, eu estou com medo. O que foi, filha? Eu não sei, mas eu não estou conseguindo mais. Então, eu vou te edificar aqui. Nós vamos ficar aqui 2 anos. Eu não estou com pressa, eu tenho eternidade. Eu não tenho pressa, eu tenho uma prioridade. Vou repetir isso. Deus não tem pressa, Deus tem uma prioridade. E a prioridade dele não são as regras do sistema, a prioridade dele é a Márcia. Aleluia. Verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. E prostrou-se. Prostrar significa: a partir de agora eu quero a tua vontade na minha vida. Um samaritano se prostrar para um judeu, você não sabe o que é isso, não, irmão. Um samaritano se prostrar nos pés de um judeu, pode ter certeza, ele estava rendido. Eu profetizo aqui um povo rendido. Profetizo pastores rendidos, apóstolos rendidos, profetas rendidos, mestres rendidos, socorros, governos, variedade de línguas. Profetiza aqui um corpo orgânico, onde cada membro cresce, se edifica e frutifica no seu chamado. Quem é goiaba vai dar goiaba, quem é manga vai dar manga, quem é amoreira vai dar amora. Aleluia. Chacata. Levanta as suas mãos, fala em línguas por uns 2 minutos. Fala em línguas. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu bebi veneno para rato. Fiquei 3 dias em coma, mas o meu pai me livrou da morte. Poucos anos depois, eu estava num carro, aquele carro capotou várias vezes. Eu só cortei o dedo. Meu pai, ele me livrou da morte. Um tempo depois, como adolescente, eu tive um tombo de cavalo, que a minha cara ficou arrebentada, eu podia ter morrido. O meu pai me livrou da morte. Eu tenho viajado nesse país de norte a sul, de leste a oeste. O meu pai me livra da morte. Estive cara a cara com a morte em termos de enfermidade, milhares de vezes talvez, e o meu pai me livrou da morte. Ele é fiel. Ele cura, Ele sara, Ele provê, Ele prospera, Ele liberta. Ele venceu Satanás. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu declaro a obra do diabo quebrada nesse lugar. Eu declaro a obra do diabo quebrada nesse lugar, em o nome de Jesus. Arabaxo carababa recatalamando recarabai. Eu não estou falando de um guru, eu não estou falando de um monge, eu estou falando de um homem, filho de Deus, que quando ele chegava, os demônios gritavam. Eu conheço o Deus do qual eu falo dele. Ele não vai falhar com você. Também não vai respaldar a sua vontade.
Ah, mas se eu decidir viver a minha vontade, pastor, Ele vai cuidar a vida toda de você. Você só vai perder o seu galardão. Mas se você decidir mergulhar mais fundo, ficar mergulhado, até que essa moreira seja transplantada, e você nunca mais seja ofendido por ninguém e por nada. Olha para mim, não perca o sinal do Espírito. O sinal do Espírito é: maduro é quem não se ofende. Pastor, mas por causa dele o meu nome sujou. Querido, seu nome já está sujo antes de você nascer. Está preocupado por quê com seu nome? Meu nome sujou, pastor. É, irmão, qual o problema disso? Não estou entendendo, pastor. É porque você é tão cheio de justiça própria que não dá para conversar com você espiritualmente. Não, mas ele precisa resolver isso. Eu concordo. Eu não estou falando de resolver, eu estou falando de perdão. No seu coração você vai estar livre. Levanta a mão e diga: eu recebo. Não, mas ela me traiu. Ele me traiu. E quantas vezes você trai Deus? Quantas vezes você trai Deus? Para que você tenha a audácia de não perdoar alguém que te traiu talvez 10 vezes, 20 vezes. Você pensou que eu ia falar uma, duas, né? Uou, uou. Agora eu entendi. A chave, olha para mim, irmão, é não se ofender. Quando você não se ofende mais, você amadureceu no Espírito. Verso 15, estou terminando. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto na terra. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Aos pés de Jesus. Está falando do livro de Gênesis. Agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? 9 fala do Espírito Santo. Cadê o grupo de vida no Espírito? Cadê o povo que fala em línguas? Cadê os pentecostais? Não eram 10? Cadê os cheios do fogo? Não, meu irmão, nós não teremos aqui um falso avivamento. Vou falar de novo. Nós não teremos aqui um falso avivamento. Nós teremos aqui um verdadeiro avivamento, onde os 9 voltam para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote da nossa confissão. É o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agora olha para mim. Os que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Os que se entrelaçam com o Senhor. Querido, olha para mim. Diz ali, número 1: sobem com asas como águia, ou seja, mudam de dimensão. Correm e não se cansam, ou seja, cumprem os seus propósitos. Caminham e não se fatigam, ou seja, a maior prioridade deles é a comunhão com o Senhor. Mas a chave não é tentar voar, nem correr, nem andar. A chave é você se entrelaçar com o Senhor. Como diz Salmo 87, todos os cantores gritando de júbilo disseram: todas as nossas fontes estão em Ti. Aleluia. Os que se entrelaçam com o Senhor. Você não precisa ser santo. Entenda o que eu estou dizendo, tá? Você só precisa se entrelaçar com o santo. Não tente ser humilde, mas se entrelace com quem é a pura humildade. Não lute para ter uma grande fé, mas gruda no autor e no consumador da nossa fé. Anda com Ele. Agora diga sorrindo assim para mim: 3 coisas vão acontecer. Faz assim com a mão, diga: eu vou subir com asas como águia. Diga assim: uma águia vê tudo diferente dos outros animais. Agora diga forte, mais forte ainda: depois que eu subir como águia, naquela dimensão, eu vou correr. Você não desce para correr, é lá que você vai correr. Agora levanta a mão e termina assim comigo dizendo: eu vou voar, eu vou correr, mas o mais gostoso é o bate-papo com o Rei da Glória. Não deixe nada roubar o seu tempo a sós com Deus. Graça e paz, Deus abençoe os irmãos.